Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Evangelho do Mestre Jesus. E para hoje nós vamos usar o tema libertação. E esclarecendo já que libertação não é liberdade, tá? Liberdade nós a possuímos desde o momento da nossa criação com o presente que Deus nos fez do livre-arbítrio. Mas é sobre libertação. E para isso nós vamos usar João, o evangelista, passeando um dia por Jericó, conversando com as pessoas. Ele era muito dado a conversas, era simpático e as pessoas gostavam de ouvi-lo. E ele estava em Jericó conversando sobre Jesus, sobre Deus, sobre tudo aquilo que aprendera junto ao Mestre. Quando de repente uma figura totalmente transfigurada, totalmente suja, maltrapilha, cheia de ódio, de rancor, de raiva, veio surgindo, se aproximando, xingando, blasfemando. E todos falaram para João se afastar, porque era Janjão, o louco, que muitas vezes se transformava num ser de muita violência. Poderia atacar João. Mas João permanece no mesmo lugar, pedindo a Deus e a Jesus que o oriente naquele momento, que o inspire. Janjão chega até João, olha bem nos olhos dele e a partir daquele momento começa a mudar o seu semblante. De ódio, de raiva, começa a surgir uma suavidade em seu olhar e em seus gestos. Ele se fixa em João e começa a ouvir. E João começa a falar de Jesus, de Deus, das coisas boas da vida, do perdão, do amor incondicional. E Janjão vai amolecendo, vai sentando. João senta-se junto dele, continua falando. E no momento, Janjão pergunta a João: quem é esse ser tão iluminado que me sorri e que está atrás de você? E João fala: é Jesus, esse mestre que estou falando. Ele te ama e provavelmente estou usando palavras que ele me inspira a falar para você. Se levanta, leva Janjão até uma hospedaria, pedem para que ele tome um banho, se alimente e volta para Betsaida, onde à noite se reúne com os outros discípulos na casa dos pescadores, onde Jesus já se encontra. E nessa noite ele faz uma pergunta a Jesus: Mestre, como é que nós podemos alcançar a libertação como alma, como povo, como nação? E Jesus responde que a libertação depende muito, ou quase que exclusivamente, de cada pessoa em si. Cada um tem que se libertar para que seu povo, sua nação e a própria alma desse ser seja libertada. Que ao longo do tempo as pessoas foram se aprisionando, justamente pela liberdade que tinham de agir, de sentir. E que através desses sentimentos e dessas ações foram invadindo o mundo com a história das guerras, tão reais ainda hoje no nosso tempo. Pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição desmedida de conseguir novas terras, escravizar um povo, destruir os seus pensamentos, as suas crenças. Nós fomos aprisionando a nós mesmos, quando fazíamos de outros escravos
e usávamos da violência para castigá-los, que nem na Segunda Guerra, quantas atrocidades foram feitas por conta de uma raça pura? Nós, na realidade, nos escravizamos. Onde estão esses grandes comandantes, esses grandes generais, que, pelas suas ordens, mandavam judiar, maltratar, escravizar, matar, com atos de crueldade até? Onde estão? E o povo que os seguiu também, inundado, infestado de orgulho por uma raça, onde estão hoje? Então, ao longo do tempo, nós fomos nos escravizando por sentimentos negativos e ainda hoje nos escravizamos pelas nossas atitudes. Pensamos que somos livres e vamos fazendo tudo o que vem pela nossa cabeça, dizendo: eu sou livre, eu posso fazer, eu tenho que fazer. Mas até onde essa tal liberdade pode nos levar a cometer atos completamente diferentes do que pede a lei de Deus, que é de amar, de respeitar? Nós somos escravos hoje de tantas coisas e não prestamos atenção ao redor, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos companheiros de jornada. Nos escravizamos em nós mesmos, pelo egoísmo, pela vaidade, e ainda assim nos julgamos livres. Mas será que somos realmente livres? Janjão se libertou dos seus obsessores naquele momento, ouvindo falar de Jesus. Muitas vezes nos libertamos para nos aprisionar de novo, porque não mudamos nosso próprio interior. Será que somos realmente livres? Ou será que somos libertos? Fica a reflexão e que Deus nos auxilie sempre. Que assim seja. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.